Eu sempre gosto de colocar esse copinho mais perto do médio, que eu acho que ali fica uns espíritos que frutificam a água. Queridos irmãos, é uma alegria estarmos aqui de volta. E a alegria se torna maior em função da proposta que nos une, que é refletirmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. E nós convidamos a todos para que façamos a reflexão em conjunto. Brincávamos com o Edilson pelo WhatsApp hoje, que do Evangelho somos todos alunos. Então, o nosso convite para que fiquemos bem à vontade. Dessa forma, quem quiser questionar, complementar, discordar, o que quiser, não vai estar interrompendo nada, porque a reflexão é para nós. Combinado, gente? Então, fiquemos todos bem à vontade. Nós propusemos para a reflexão da noite um tema que desenvolvemos já há algum tempo, intitulado A Paz e a Paz. E a gente achou que veio assim a calhar, porque o texto nos convida a nos entendermos na condição de lavradores, onde devemos extirpar dos nossos corações o joio, para que a boa sementeira aí floresça. Bom, o tema é esse, então refletiremos em torno da paz. Eu tomei um baita susto no ano de 2002, quando eu fui procurar uma psicóloga para me tratar, e lá chegando ela falou assim: nós vamos ter 50 minutos para falar a seu respeito. Tem quanto tempo que você não tira 50 minutos para você? Eu fiquei do jeitinho que nós ficamos agora, sem saber o que responder. Porque a gente se deixa atropelar tanto pelo cotidiano, pela vida, pelas nossas necessidades ou pseudo-necessidades, que esquecemos de nós. Agora eu pergunto, tem quanto tempo que você não para refletir na paz? Mais especificamente, na sua paz. Eu espero que eu não tenha assustado vocês do jeito que ela me assustou. Cadê o meu companheiro? Porque de Uberlândia para lá ninguém está parando para refletir em paz. Gente do céu, tá uma coisa louca. Mas o que te tira a paz? O que te rouba a paz? O que deixa a sua família sem paz? Eu até tinha escrito assim, o que deixa o seu país sem paz? Mas aí todo mundo ia falar assim, 7-1 da Alemanha. Aí eu resolvi tirar isso. Ou então alguém falava assim, não, além de nós ter perdido, a Argentina ter ganhado. Então vamos pular essa parte. O que tira a sua paz? A paz do mundo. Quem gostaria de comentar para nós? É sempre assim. A gente pergunta, todo mundo responde de uma vez, a gente não entende nada. Nós vamos ter que combinar. Aflições econômicas ou financeiras tiram a paz? Vocês estão brincando comigo. Tira toda a paz, na verdade, né, gente? Problemas de saúde te roubam a paz? Ah, agora eu tenho uma coisa aqui que não tira a paz de ninguém. Morte. Tá tirando? Tira dos que ficam. Principalmente quando é bem coladinho em nós, não é não? Os nossos entes queridos que tanto amamos. Como isso nos tira a paz, né? Só abrindo um parênteses, um dia eu vi uma postagem do nosso irmão aqui, e um pai dando o seu testemunho, que agora ele entendeu que é ressurreição, porque o filho lhe escrevera uma carta. Então o pai, que não era espírita até então, segundo o depoimento dele mesmo, ele morria junto à morte física do filho.
Mas quando ele percebeu o filho vivo, o filho com toda a continuidade de amor, o filho vinculado a ele pelos laços de afetividade, ele viu que a vida existe depois da vida. Então ele fala assim, aí eu ressurgi para a vida. Realmente, a morte física, principalmente de entes queridos, tem nos roubado a paz. Agora uma coisa que eu sei que aqui em Araxá não existe não. Remorso e culpa. Mas do trevo para lá, meu Jesus, como tem gente com culpa na consciência. Tira a paz? Muito mentira. Mas o que é paz? O que você entende por paz? Pra gente, esses questionamentos são importantes para a gente dar ênfase à nossa reflexão. Consciência tranquila. Consciência tranquila. E fé no lado de cima. E fé no lado de cima. Se a gente morar em prédio, tem que tomar cuidado na hora de falar do lado de cima, né? Os Mas eu superiores. entendi. A senhora tem razão. Aqui, ó. Meu patrão ensina muita coisa aqui. Consciência tranquila. Isso dá paz. Harmonia. O que mais? Conhecimento. União. O que mais que nos traz paz? Ou o que é paz? Queridos irmãos, eu fui no dicionário para a gente entender o que é paz. E olha só o que eu achei. Conceito de paz. Tranquilidade pública, concórdia, sossego, silêncio, descanso, ausência de violência ou de guerra, ausência de perturbações e agitação. Está no dicionário. Nas palavras de Emmanuel tem um trecho que fala assim, para muitos, paz significa meramente o silêncio dos canhões e o descansar das baionetas. Mas a gente vai entendendo, principalmente com a consciência iluminada pelos ensinamentos espíritas. Eu acho que eu chego até aqui, ó. Principalmente pela consciência iluminada pelos ensinamentos da doutrina espírita, que paz verdadeiramente é muito mais do que meramente o silêncio dos canhões e o descansar das baionetas. Tem até um caso interessante. Diz que morreu um caboclo, e você me falar que é lá das bandas de Araxá esse cara, e era espírito danado. E ele foi espírita, e todo felizinho, fazia caridade, distribuía cesta para as pessoas. E ele tinha a consciência que quando ele desencarnasse, ele ia para o céu, ia para o paraíso, ia viver em paz por toda a eternidade, porque ele foi uma boa pessoa, não precisa nem de reencarnar mais. Desencarnou e foi para um lugar, gente, olha, um sossego, uma tranquilidade. Aquela praia, aquele mar assim, ó, lindo e maravilhoso, coqueiros lindos. E ele sentava lá para tomar o seu banho de sol. A hora que ele ia falar o que ele estava com vontade, antes dele falar, só no pensamento lhe surgia alguém para atender o seu desejo. Então ele aprendeu, aqui não precisa de falar, não, só pensar a gente é atendido. E aquela paz, aquele sossego, os pássaros, os perfumes, as flores. No outro dia do mesmo jeito. Daqui um mês do mesmo jeito. Passou um ano do mesmo jeito. E ele começou a ficar entediado com aquela paz danada do paraíso. Aí ele chamou o garçom, teve um desejo, o garçom veio atender e falou assim, quem que é o gerente aqui? O gerente é aquele lá. Eu quero falar com ele. Falou, olha, eu queria conversar com o senhor. Eu estou ficando entediado disso aqui, eu queria que o senhor me mandasse para o inferno, porque eu não aguento mais viver no céu, não. Meu filho, onde é que você acha que você está? Onde é que você acha que você está? Queridos irmãos, é preciso a gente compreender isso, porque de repente a gente coloca
paz meramente como tranquilidade, meramente como um local ou uma situação paradisíaca. E nós nos equivocamos quanto a isso, porque Jesus foi claro que ele não veio trazer a paz. Mas a espada, o que a espada sintetiza? Um objeto de luta. O problema é o entendimento dessa fala do Cristo, que nós achamos que ela vai pegar a espada e sair para lutar com os outros. Mas não é. Tal qual a lição que foi lida aqui, ó. Lavradores, usemos dessas armas, dessas ferramentas, para tratar a nossa intimidade, como a nossa irmã nos falou. Isso vai proporcionar paz para nós. Mas enquanto nós estivermos buscando situações de bem-estar, de conforto, meramente nisso, bem-estar, conforto, tranquilidade, ociosidade, nós não vamos encontrar a paz. Isso é justo que nós tenhamos momentos de descanso, momentos de tranquilidade, é muito justo. Mas a perdurar tais momentos, isso nos tolhe, nos rouba a verdadeira paz que é consciencial. Nos rouba mesmo, queridos irmãos. Então, esse entendimento que nós trazemos de paz, a gente precisa de avaliar. Outra coisa também, olha, eu só vou ter paz quando me casar com a Maria. Eu só vou ter paz quando ganhar o amor do José. Ou quando tiver um filho, de repente vem um filho, e é um espírito com o qual eu tenho compromisso. Ele não trouxe a paz. Ele me trouxe a aflição. Mas será que é aflição mesmo? Ele me trouxe desassossego. Mas qual que é o verdadeiro entendimento desse desassossego? É preciso entendermos qual a classificação espiritual que nós nos encontramos e a classificação do nosso planeta. Aqui no planeta Terra, ele está classificado em mundo de provas e expiações. Ou seja, segundo a literatura espírita, onde há a predominância do mal. Observemos, gente. Ainda há a predominância do mal. Nós estamos chegando no finalzinho desse estágio do planeta. Já já entraremos no outro estágio, que é mundo de regeneração. Para a gente entender, é aquele lugar que a gente vai fazer assim. Ter um fôlegozinho para preparar para continuar as lutas. Mas ainda estamos no planeta de provas e expiações. E nós, queridos irmãos, somos espíritos imperfeitos. Estamos classificados como espíritos imperfeitos. Não somos imperfeitos, estamos imperfeitos. Nós também não somos perfeitos, somos perfectíveis. Vamos atingir a perfeição. Aquele negócio de falar assim, o ser humano é imperfeito. Não, queridos irmãos, nós estamos imperfeitos, mas um dia seremos perfeitos. Todos nós alcançaremos tal situação. Então, se a gente compreende a natureza espiritual que estamos enquadrados, compreendemos também o mundo onde vivemos, já fica um pouco mais tranquilo quanto ao que se esperar de nós, do outro, dos irmãos, do mundo. Não dá para a gente esperar um mundo de felicidade ainda aqui no planeta Terra. Mas vamos compreender melhor. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os Espíritos: o que é a lei natural? Os Espíritos respondem assim: é a lei divina, é a lei de Deus. É a única que pode conduzir o homem à felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha, então, nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Isso é fato. Lá na questão 619, Kardec faz outra pergunta. A lei de Deus
é acessível a todos os homens, a todas as criaturas? Os Espíritos respondem sim. Sim. Porém, nem todos a compreendem. Só os homens de bem e aqueles que se esforçam por conhecê-la podem compreendê-la. Mas chegará o dia que todos vão compreendê-la, porque é forçoso o progresso. Olha só. Então, lá atrás, na 614, nós entendemos o que é a lei natural, que é a lei de Deus, e a gente só é infeliz quando afasta dela. Só isso que nos traz infelicidade. Depois a gente vai ver que é acessível a todos nós, porém só os homens de bem a compreendem. E lá na 621, Kardec então fica indignado. Peraí, então se a lei de Deus é um roteiro único de felicidade, se está acessível para todo mundo, onde é que está escrita essa lei de Deus? Ele pergunta para os Espíritos. Os Espíritos respondem assim: na consciência. Gente, vamos entender a grandiosidade dessas três questões? Está na nossa consciência. Agora, precisamos de acessá-la. Como fazer para acessar a nossa consciência? Os Espíritos já responderam. Só os homens de bem e aqueles que se esforçam por conhecê-la é que a compreendem. Então, olha, vai exigir esforço e vai exigir transformação moral para que nós possamos, então, conhecer essa lei de Deus e pautar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas vidas em tal lei, a fim de sermos felizes e, consequentemente, pacificados. Bom, uma das formas de atingirmos a consciência é através da reflexão. Agora, o que é? Vamos entender bem a reflexão, porque às vezes a gente começa a pensar e imagina que pensando estamos refletindo. Não é não. Muito pelo contrário. Quer ver? Quando acontece um problema lá em casa e eu fico o dia inteiro pensando naquele problema. Isso é igualzinho quando a gente está com a casa cheia de poeira, a gente fica só varrendo a poeira para lá e para cá. O que fica no ar? Só poeira. Quando eu tenho um problema e eu fico pensando no problema, eu fico levantando poeira na minha casa mental. Refletir é passar da casa mental, atingir os níveis conscienciais, porque é lá que está a lei divina. Ultrapassar a casa mental, deixar o probleminha lá. Eu vou lá na consciência, avalio a melhor forma de agir, e aí eu volto de posse daquelas informações para tomar a melhor decisão possível diante do problema que se me aparece. Isso é refletir. Refletir é atingir os níveis da consciência. Então a gente tem que buscar a nossa intimidade no momento de reflexão. Gente, até aqui está claro? O conceito de paz segundo o mundo, a lei natural ou lei divina, que a gente só é infeliz quando transgride, quando se afasta, quando violenta essa lei. Agora que o bicho começa a pegar. Queridos irmãos, nós não temos outra alternativa para conseguirmos a paz se não tirar o Z da paz. Aí vai ficar pá. É o que o Chico nos recomendava. Queres a paz? Tire o Z. Aí nós vamos ter na nossa mão uma pá. E o que pá nos lembra? Trabalho. Árduo, dá calo, é sacrificante. Quem trabalha com essa ferramenta sabe. E em que se usa uma pá? Para cavar. Não é isso? Ou para arremessar
uma coisa que está num lugar, a gente quer passá-la para outro lugar. Também serve para isso, transportar coisas de um lugar para outro. Queridos irmãos, o que o Chico Xavier quis dizer com isso? Se você quer a paz, tire o Z. É trabalhar, é cavar na nossa intimidade. Quem nós somos? Nós somos espíritos que já, estamos reencarnando aqui, queridos irmãos, há vários séculos e milênios. Não é a primeira vez que nós estamos reencarnando. Definitivamente não é. Nem é a primeira vez que nós temos contato com o Evangelho de Jesus Cristo, que não é outra senão a lei de Deus. Jesus veio para trazer, para vivenciar a lei de Deus. Não tem nada que Jesus disse fora de consonância com a lei divina. Jesus é a personificação da lei natural ou lei divina para que nós possamos seguir. Mas acontece, gente, que a gente vem reincidindo, cometendo, a psicologia ensina isso como zona de conforto. É muito mais confortável a gente continuar na situação que nós estamos do que nos desafiarmos, do que buscarmos o novo. Então nós vimos verdadeiramente com pouco esforço, segundo nos informam os Espíritos, queridos irmãos. Nós somos ainda muito tímidos para o bem, muito tímidos. E é essa pá que nós vamos ter que usar na nossa intimidade. Eu tenho uma amiga lá já que ela fala assim, meu filho, a lágrima do cristão é o suor. Essa é a lágrima do cristão, é o suor. Então nós precisamos, queridos irmãos, nos armarmos dessas ferramentas e retirarmos essas situações que nos roubam a paz, que nos roubam a oportunidade de compreender com mais clareza aquilo que nos envolve, principalmente os momentos menos ditosos. Esses são os que mais nos facultam a paz, mas não agora. Quando a gente falava do filho problema, da família aos nossos olhos desarranjada, dos problemas de saúde, das mortes, principalmente precoce, é a isso que nós nos referimos, a busca de um novo entendimento acerca dessas situações, queridos irmãos. Vejamos, tem uma historiazinha muito interessante de um espírito chamado Mandarim, contada pelo Chico Xavier. O Chico fala assim que ele viveu num país gelado da antiguidade e ele era um homem de muitas posses e de vários escravos, porque naquela época era uma prática comum terem escravos. Um de seus escravos, eles não recebiam bons tratos. Um de seus escravos, para alimentar a sua família um dia, atacou, invadiu e assaltou a despensa para pegar mantimentos. E o seu dono descobriu. Mandou que o prendessem, mandou que reunissem toda a criadagem num círculo na neve e mandou que despissem o mandarim, com a família ali por perto. Então ele ordenou que a pele do mandarim fosse retirada do seu corpo com ele vivo. Ordem dada, ordem cumprida. Todos assistindo. E o mandarim, sofrendo todas aquelas dores, aquelas aflições, ele só conseguiu se desligar do corpo no momento que atingiram-lhe um golpe fatal no coração, após terem retirado quase que 100% do tecido epitelial. Pois bem, assim desencarnou esse escravo. Mais adiante, e o mandarim desencarnou também normalmente, mais adiante ele desencarnou e reencarnou-se. Teve outra vida tranquila, do princípio ao fim da existência. Quando ele desencarnou, queridos irmãos, ele não conseguia se desprender do corpo, ficou vinculado ao corpo. Não sai do corpo, por mais que tentasse.
E o corpo dele fora doado pela família para que a medicina pudesse estudar. Então ele fora trancado nu num gavetão geladinho, parecendo o clima da Pratinha em época de inverno rigoroso. Fechou o gavetão pela dentro. Observem o que ele fez lá atrás, o que ele estava sendo constrangido a passar agora. Bom, daí a alguns dias abrem o gavetão. Quando abrem o gavetão, uma turma de estudantes, homens, mulheres, e ali o professor, pegaram ele, botaram em cima da mesa geladinha, peladão, igualzinho deixou o mandarim. O professor: meus queridos alunos, hoje nós vamos estudar o tecido epitelial. Nós vamos dissecar um cadáver. E foram tirando a pele para estudar. O mandarim só conseguiu se desvincular do corpo físico quando lhe atingiram os órgãos vitais. Gente, observem a lei, a perfeição dessa lei natural, dessa lei divina que não erra. Não existe injustiças, só injustos. Injustiça não existe. Então não acha que você está passando por injustiça. Jamais. Não perca sua paz achando que você está sendo injustiçado. Não está. Injustiças não acontecem, queridos irmãos. Deus não é injusto. De forma alguma. Você apenas não desconhece as razões. Então vale a pena a gente parar de questionar. Por quê? Por que o meu filho partiu? Por que eu? Para que daqui em diante? Tudo tem uma razão. Para quê? Para que, meu Senhor, eu passo por isso? O que é a vida? Qual a lição que a vida quer que eu tire disso tudo? Para que? Soa muito melhor, instrui muito mais do que o porquê. É para que. Queridos irmãos, todas as situações que nos envolvem foram buscadas por nós mesmos. O que nos tira a paz não são os fatores externos, definitivamente. Se fosse assim, imaginem vocês, aqui na doutrina espírita, nós sabemos que lá no mundo espiritual existem locais de aflições, nós chamamos de umbral. E ali existem espíritos em situação de muito sofrimento, de muita agonia, pelos quais vale a pena, no mínimo, a prece diária de todos nós. Queridos irmãos, se a paz fosse tirada pelos fatores externos, como os espíritos do bem iam trabalhar lá? Como Maria coordenaria o seu trabalho junto aos irmãos lá no Vale dos Suicidas? Seriam influenciados pelos fatores externos. A paz é condição íntima. A paz é condição da consciência tranquila em alinhamento com a lei natural. O que nos tira a paz é quando a gente foge dos propósitos da lei natural. Isso sim, fatores externos não. Da mesma forma que a gente fala assim: nossa, para que eu casei com o Zé? Aquele estrupício me faz tão infeliz. Queridos irmãos, ninguém é responsável pela desgraça ou pela felicidade do outro. Nós somos os artífices. A doutrina espírita tirou as chaves dos céus da mão de São Pedro e deu uma para cada um de nós. Todos nós temos a chave do nosso céu interior. Todos nós. Querem ver? Na época da guerra, a Itália envolveu-se numa guerra. E eles estavam convocando todos os jovens daquela região, daquele país, para irem para a guerra. Todo mundo muito aflito, as famílias escondendo os seus filhos, os jovens não sabendo se ia, se não, menos um. Um estava em paz. E ele chamava a atenção dos demais. Mas, pô, o que está acontecendo com você? Você nessa paz, nós estamos na iminência de ser chamado para uma guerra, e você nessa tranquilidade, nessa paz. Me explica como que é isso? É simples. Olha, eu vou me alistar. Eu me alistando, podem acontecer duas coisas. A primeira é eu ser chamado para a guerra. A segunda é eu não ser chamado, apesar de haver me alistado. Se eu não for chamado,
eu não tenho motivo para perder a minha paz. Se eu for chamado,